Muito bom dia a todos vocês, a graça e a paz. Muito bom nós estarmos aqui. Todas as vezes que eu começo uma reunião, eu digo isso, porque de verdade é um privilégio, é uma honra, é uma bênção poder estar reunidos como igreja do Senhor. Isso é tão especial, mas tão especial que o próprio Jesus disse que quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E eu quero que você receba o resultado, o efeito desta mística maravilhosa da presença do Senhor entre nós. Eu quero saudar aqueles que nos assistem pela internet, desde São José do Rio Preto até as nossas comunidades lá do Japão. Nossos irmãos de Joinville têm nos acompanhado à noite, todas as semanas eles me avisam que estão lá firmes, acompanhando os nossos cultos. E eu queria deixar um abraço especial para a nossa igreja de Toyohashi, no Japão, que completou 6 anos ontem. E ontem nós estivemos participando do culto lá em Toyohashi, através da internet nós enviamos uma mensagem para os nossos irmãos de lá, e que a gente quer tão bem, e eu creio que foi uma bênção o culto lá ontem à noite. E eu quero também hoje desafiar você a prestar muita atenção na palavra e receber da parte de Deus uma convicção nova acerca da sua própria experiência com Ele. Eu quero desafiar os irmãos a não só prestarem atenção, mas evitarem conversas paralelas que às vezes roubam a bênção de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Então foquem agora aqui na frente. Nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com esse material que você deve trazê-lo toda semana. Nós vamos trabalhar durante 10 semanas, esta é a 3ª semana que nós estamos aqui trabalhando. Semana passada o pastor Eduardo que ministrou em virtude de nós estarmos no encontro de casais, que eu, aliás, quero ressaltar, foi um tempo muito especial com os casais, e eu tenho certeza que os frutos já se notam aí desse trabalho, testemunhos que chegaram até nós. Foi um tempo de renovo, de restauração, de cura e de muita frutificação. A partir daquele dia eu já tenho recebido notícias de casais que foram transformados. Então eu quero desafiá-los a permanecer neste caminho e a andar sempre firmes, seguros nas promessas e nos princípios da palavra. Hoje nós temos um batismo, portanto eu pretendo ser muito breve nessa ministração. E eu quero desde já orar com você, convidando-os a abrir o coração para receber o que o nosso Pai tem a nos comunicar. Você pode agora focar o seu coração em Deus, a sua mente, a sua alma, e Ele vai falar com você. Pai querido, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, porque estamos juntos aqui na certeza de que o Senhor também está conosco. Nós não estamos aqui para falar de outra coisa, senão da Tua palavra, que é viva e eficaz, da Tua palavra que salva, que cura, que restaura, da Tua palavra que faz de nós novas criaturas. Opera agora de um modo maravilhoso em cada coração e leva-nos a experimentar os efeitos maravilhosos da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe o seu livro, Confissão Vitoriosa da Palavra, nós vamos trabalhar sobre a parte de número 3, o capítulo 3, página 11, e acompanhe cada um desses textos, e eu tenho certeza que eles vão gerar no seu coração muita vida, certo? Como nós lemos na primeira reunião, há 2 semanas atrás, a palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vocês têm boa memória. A falta de vida, ou uma vida que não é marcada pela abundância, ela é fruto da pouca convicção e o pouco exercício dos valores e princípios da palavra de Deus. À medida que começamos a nos aprofundar, a conhecer e a praticar a palavra, naquelas áreas em que a colocamos em prática, ela se torna abundante. A vida abundante é fruto de uma comunhão abundante com a palavra de Deus.
Como diz o texto lá de Oséias, capítulo de número 4, verso 6, meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. E lá em Mateus, capítulo de número 12, verso 33, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, tudo está relacionado à palavra. E uma coisa que nós precisamos entender é que existe um mundo sobrenatural, ou seja, que vai além do natural, que se move por causa da palavra. A própria Bíblia diz lá em Efésios, capítulo de número 6, quando fala da armadura de Deus, no verso 17, ele diz que a palavra é a espada nas mãos do Espírito Santo. A palavra é a espada nas mãos do Espírito Santo. É a única arma de ataque que existe na armadura de Deus, é a palavra, que é a espada nas mãos do Espírito. E alguém pode perguntar, mas por que só tem uma palavra, só tem uma arma de ataque na armadura de Deus? É porque não precisa de mais. A palavra é suficiente para vencer qualquer batalha, seja ela no campo da mente, seja ela no ponto de vista natural, seja ela no ponto de vista espiritual. A palavra é o que Deus determinou, o que Deus decretou. Imagina você que Ele tem todo o poder, toda a autoridade. À medida que Ele decreta alguma coisa, não há recurso, não há outra coisa a não ser obedecer. E a palavra é assim: os demônios se lhe submetem, Satanás se lhe submete, a natureza se lhe submete, a ponto de ter uma passagem na Bíblia que Jesus dá uma palavra que aquieta o vento e acalma o mar. Se o vento e o mar podem ser acalmados pelo poder da palavra de Jesus, imagina uma situação que envolve a nossa vida. Por isso a importância de nós conhecermos a palavra. E eu quero deixar um desafio desde já para todos vocês, de decorarem todos os versículos que estão aqui. Isso vai mudar a vida de vocês, vai mudar a história de vocês, vai mudar a realidade da família de vocês. Decorem e declarem, decorem e declarem, decorem, declarem e vivam, decorem, declarem e vivam. E vocês vão ver o poder de Deus operando de uma forma extraordinária dentro da sua casa. Capítulo de número 3, página 11, a palavra de Deus declara que por causa da ressurreição de Jesus, o Pai me deu um novo coração, um novo espírito, por isso eu confesso que tomo posse agora desta nova vida. Que nova vida é essa? É a nova vida fruto da declaração que se encontra aqui no subtítulo deste livro, no capítulo de número 3, que diz que quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para ser uma nova criatura. Então, a Bíblia diz que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, no mundo espiritual. Quando cremos em Jesus, o efeito desta fé é matar a nossa carne, incrédula, má, perversa, cheia de vícios, cheia de traumas, cheia de guerras, cheia de confusões, cheia de imoralidades. Esta velha natureza, ela morre com Cristo. Quando nós cremos nele, é como se a nossa vida fosse atraída à cruz de Cristo, e na sua morte nós encontramos a morte desta velha natureza. Por isso está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esses dias um irmão estava me falando, que tinha receio da abstinência ao pecado. Ele falou assim: olha, eu vivi uma vida cheia de práticas pecaminosas, e agora me converti, e eu tenho receio de cair, eu tenho receio da abstinência. Eu quero dizer que se nós cremos de verdade em Cristo, não há risco de temores de abstinência, porque aquele que está vivo agora não é aquele que vivia nesta prática do pecado. O que vivia na prática do pecado morreu, e morto não tem abstinência. Você viu algum morto reclamando que não serviram a comida na hora certa, que ele não teve satisfeitas as suas necessidades na hora certa, que o caixão dele não tinha banheiro, que não tinha lugar
para fazer uma boa refeição dentro do caixão. Alguém já viu isso ou não? De modo algum, não é verdade? Pelo menos um aqui nunca viu, os outros devem ter visto, né? Eu não duvido não. Hoje eu não duvido de mais nada nesse mundo. Mas na realidade, se alguém está morto, está morto. Morto para o pecado está. E sabe o que é essa abstinência que vem na vida dos cristãos? Esse sentimento, ai que vontade de fazer aquelas coisas feias que eu fazia, coisa errada, ai que vontade, tal. É o diabo tentando enfiar isso na nossa cabeça, quando na realidade, se nós conhecemos a palavra, aí nós vencemos o diabo como Jesus fez. Nós podemos dizer: diabo, aquele camarada que era teu amigo, que obedecia à tua vontade, já morreu, agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é declaração vitoriosa da palavra. Quando o diabo tentar arrastar a gente de volta para o pecado, nós podemos declarar a palavra: eu estou em Cristo, eu morri com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesta carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No capítulo de número 3 ainda, está escrito: não aceito traumas, feridas, complexos, nem lembranças amargas do passado no meu coração. É uma declaração vitoriosa, é uma posição que nós tomamos. Eu não aceito estas coisas. Está escrito que agora tenho o coração, o espírito e a mente de Cristo. Como é que funciona isso, pastor? O coração, a mente e o espírito de Cristo funciona da seguinte maneira: você vai pensar nas coisas que vêm de Deus, e mesmo quando o diabo tentar lançar algum pensamento mau na tua cabeça, e alguém tentar lançar alguma acusação contra você, você pode permanecer firme na palavra, porque esta é a vontade de Deus. E agora nós temos aqui alguns versículos, para ser mais exato aqui no número de 8 versículos das Escrituras que nós vamos declarar juntos. Mas antes disso, eu quero deixar uma palavra para o coração de vocês. Antes de nós declararmos todos esses versículos, eu quero deixar um princípio no coração de vocês. E o princípio é o seguinte: o maior perigo que existe em relação ao sobrenatural de Deus é aquele que ensina sobre o sobrenatural de Deus. Esse é o maior perigo, porque a maior parte das pessoas que ensinam sobre essas questões, ensinam a partir da sua própria experiência. Deus convida a sua igreja para viver no mover sobrenatural. E o que significa isso? É ver milagres acontecendo mesmo, é ver curas acontecendo mesmo, é ver restauração de vidas de uma forma completa mesmo, é ver libertação de pessoas que estão cativas nas mãos do inimigo de uma forma muito clara e eficaz. Mas existe um perigo, que é de nós ouvirmos a experiência das pessoas e nós entendermos que a experiência delas é que é o importante para a nossa vida. Quando na realidade o Senhor nos mostra que todo o mover de Deus, todo o sobrenatural de Deus, toda a cura que Deus tem, toda a salvação, toda a transformação, deve ser fruto da palavra dEle. Da palavra dEle. Como eu falava a vocês alguns cultos atrás, se você estudar a história da igreja, a igreja por quase 1100 anos ficou privada da palavra de Deus. Desde o século IV até o século XV, não havia acesso à palavra de Deus. E a partir da reforma que houve no século XV, século XVI, onde tantos dos nossos irmãos foram queimados em fogueiras por querer que o povo conhecesse a palavra de Deus, é porque o inimigo, o diabo, sabia que privando as pessoas da palavra de Deus, ele as manteria cativas. E muitas vezes levanta pessoas com muita eloquência para falar bons conselhos de assuntos muito interessantes, mas se não tiver a palavra de Deus, é engano, ela não vem de Deus, muitas vezes é fruto da experiência daquela pessoa e de princípios e valores humanistas que vêm
da carne, que vem das práticas humanas e não de Deus, porque Deus se restringe a operar através da sua palavra. É o que diz lá no texto de Hebreus, capítulo de número 1, verso 1, e tantos outros textos da Bíblia, como Isaías 55, que temos pregado, que o Senhor diz que a palavra dele não volta vazia, antes ela é eficaz e ela prospera naquilo para que ela foi enviada. Então Deus tem compromisso com a palavra dele, Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com o que o seu coração sente, com a minha alma sente, não tem compromisso com qualquer outra coisa, senão com a palavra dele. Eu tenho visto muitas pessoas esses dias dando conselhos errados, porque fala coitadinho dele, coitadinha dela, porque eu acho assim, porque eu penso assado, porque eu entendo que tem que ser assim, porque, mas não tem porquê, é a palavra diz, abre aspas, e declare a palavra. E aí nós vamos ver o milagre acontecer, nós vamos ver o sobrenatural de Deus, porque Deus quer o melhor para nós. Deus ama mais você do que você mesmo se ama. Deus quer o melhor para você do que você mesmo quer. Por melhor que você pense que possa ser a sua vida, Deus tem algo ainda melhor para você. Então não feche o seu coração para a palavra. Muitas vezes nós começamos a ouvir uma palavra que parece que contraria uma vontade que nós temos, e imediatamente nos fechamos a ela e permanecemos cativos nas mãos do inimigo. Permanecemos cativos nas mãos do diabo, permanecemos cativos nas mãos daquele que veio para roubar, matar e destruir. A mim não me importa a experiência que o outro teve, a mim me importa o que a palavra de Deus diz. Às vezes eu ouço cada absurdo que vocês não acreditam, até Deus duvida de coisas que algumas pessoas dizem. Pessoas que vêm quebrando princípios, que vêm ignorando valores, que vêm fazendo verdadeiros absurdos, e dizem, não, porque Deus me falou. Esses dias eu estava conversando com um moço, e ele me falou que Deus mandou ele fazer determinadas coisas completamente contrárias à palavra. E eu, com muito temor no coração e desejo de ver aquela vida mudando de direção, eu dizia para ele, Deus não fala desta maneira. E ele falou, mas como? Porque Deus não contraria a sua palavra. Mas eu já conversei com fulano, com cicrano, com beltrano, falaram que dão maior apoio, maior força para o que eu quero fazer. Mas está errado. O mundo inteiro pode falar, se Deus fala ao contrário, não faça, porque vai dar errado. Então nós precisamos entender que é assim que a palavra se move, é assim que ela funciona. E quando às vezes eu pareço até chato com a igreja, em determinado momento eu fico achando que eu vou ser apedrejado, de tanto que eu falo na cabeça de algumas pessoas, mas eu não posso mudar a palavra. E por isso nós temos que conhecer o que a palavra diz. O que ela diz é o que eu vou crer. E se eu creio no que a palavra diz, os milagres vão me cercar, os milagres vão acontecer, porque está escrito, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, e também está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu quero ter uma fé que opera maravilhas, eu tenho que conhecer a palavra e crer na palavra, porque os argumentos que estão em toda parte, eles não são o poder de Deus. O poder de Deus está na palavra. E estamos cheios de argumentos, e que pessoas têm plantado em nossas cabeças, ou que entendem que é única e exclusivamente a sua opinião para aquela situação. Agora, a minha opinião não necessariamente será a palavra de Deus. Por isso que se eu vivo movido pela opinião das pessoas, muito provavelmente eu vou errar com muita frequência. O que precisamos é meter a cara na Bíblia, é estudar a palavra, é decorar versículos, é conhecer as Escrituras, é estudá-la, até o ponto de nós, de verdade,
sermos transformados por ela. E como é que nós somos transformados pela palavra? Quando ela é capaz de mudar a nossa maneira de pensar. Lá em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1, está escrito assim: não tomem a forma deste mundo. Isso é o verso 2 de Romanos 12. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a renovação da mente se dá pela palavra. Mas no verso de número 1 de Romanos 12, diz que é para nós oferecermos a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. A racionalidade da palavra nos leva a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, quando ele se senta ao lado daquela mulher samaritana que foi buscar água num poço, Jesus se encosta ali perto daquele poço e diz: eu tenho uma água melhor do que essa para te dar, e a água que eu vou dar a você vai levar você não só a não ter mais sede, mas vai levar você a ser uma fonte que jorra para a eternidade. Aquele que bebe da água que eu lhe der, terá dentro de si uma fonte que jorra para a eternidade. Que fonte é esta, pastor? A fonte é a palavra. Aquele que bebe a palavra, que é a água que Jesus nos dá, vai ter dentro de si uma fonte de água viva que jorrará para a eternidade, e muitos serão dessedentados pela palavra que sai da sua boca. É a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que vai trazer a você hoje a resposta que você necessita para a sua vida. É a palavra que vai salvar os seus filhos, é a palavra que vai salvar a sua família, é a palavra que vai fazer de você uma pessoa não só salva, mas com o caminho garantido para a eternidade. É a palavra que vai libertar você de toda a opressão na mente e no coração. É a palavra que vai libertar você da depressão e da opressão maligna. É a palavra que vai fazer com que os seus filhos possam ter esperança. Esta semana, mais uma pessoa do nosso próxima da gente, que não era cristã, se suicidou. Mais um homem esta semana, que nós conhecíamos, cometeu suicídio. E o suicídio já é a segunda causa de morte entre pessoas de 14 até 30 anos de idade. Esse homem que suicidou-se essa semana tinha em torno de 60 anos de idade. Um homem rico, um homem abastado, um homem cheio daquilo que o mundo pode oferecer, mas um homem que, pela falta da palavra em seu coração, chegou ao ponto extremo de uma vida humana, na busca de refrigério para sua alma, que foi cometer suicídio. Foi enterrado nesta sexta-feira, e mais uma vez eu vi muita gente cristã que tinha contato direto com ele, se lastimando por esta morte. Nós não devemos perder tempo, temos que pregar a palavra para as pessoas, temos que anunciar o evangelho. Aliás, hoje nós vamos estar testemunhando o batismo de muitos irmãos. Você sabe por que nós não somos levados por Deus logo depois do nosso batismo ou não? Por que Deus, já que batismo, quando estou falando do batismo no seu significado, é uma realidade na nossa vida, teoricamente, se nós cremos e formos batizados, fomos salvos, imediatamente deveríamos ser recolhidos por Deus. Imagina você que Deus tem um paraíso para nós. Imagina você que aonde Deus tem nos prometido um lugar, não há dor, não há choro, não há enfermidade, não há fome, não há nenhum tipo de agressão contra nosso corpo, contra a nossa alma, contra o nosso espírito. Mas Deus não nos leva, pelo simples fato de que nós devemos permanecer nesta terra para testemunhar do seu poder, para falar do seu amor. Só que nós, muitas vezes, permanecemos, mas não falamos.
Era só eu segurar uns 5 minutos a mais o camarada embaixo d'água ali, partiria direto para a glória, não ia ser uma bênção? O que vocês acham disso? Promoveria o cara, ia direto para os braços de Jesus, recebeu a salvação, foi salvo, tem um nome escrito no livro da vida, tem um paraíso te esperando, tem um reino de glória à sua disposição, anjos cantando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a presença de Deus, o trono de glória, Jesus sentado à sua direita. Olha que visão maravilhosa. 5 minutos a mais debaixo d'água ali, garantiria tudo isso, mas não. Deus fala, fica nesse mundo de dor, fica nesse mundo de injustiça, fica neste mundo onde uma criança é violentada a cada 47 segundos, fica neste mundo onde uma mulher é espancada a cada minuto, fica neste mundo onde a fome, onde a dor, onde alguma enfermidade vai acabar com a sua vida, fica neste mundo onde você vai ver tanta coisa feia, que em determinado momento você vai perguntar, aonde está Deus? E eu vou dizer para você aonde está Deus. Deus está assentado no seu trono, mas Ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem testemunhe? Como crerão se não há quem manifesta o poder de Deus? Mas para que esse poder seja manifesto, nós temos que conhecer a palavra, praticar a palavra, pregar a palavra. Uma palavra é capaz de salvar alguém, evitando o suicídio. Uma oração é capaz de curar alguém. Uma palavra é capaz de transformar o rumo de uma vida. Nós ficamos reunidos na semana passada, desde sexta-noite até domingo de manhã, pregando a palavra. E muitos casais foram restaurados, muitos lares encontraram a cura. Não é por causa do nosso mérito, foi por causa da palavra. Então nós precisamos urgentemente receber e guardar esta palavra dentro do nosso coração. E só para finalizar esta introdução, antes de ler esses 8 versículos aqui, eu quero abrir junto com você a sua Bíblia. Tiago, abra junto comigo. Tiago, capítulo de número 5, verso 17. Tiago 5,17. Tiago vem depois de Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 17. Vamos ver a partir do verso 13. Tiago 5, a partir do verso de número 13. Olha o que está escrito aí. Está escrito assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele fez o quê? Orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados.
Eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte ponto, que é o verso de número 17. Diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. E depois ele orou de novo para que chovesse, e choveu. Se você ler o contexto dessa história, lá no livro dos Reis, você vai perceber que existiam 3 reis que vieram a Elias pedir para que ele orasse para que chovesse. Elias, para quem conhece a história dele, sabe que ele era um homem muito vulnerável às suas emoções. Elias via milagres tremendos acontecendo diante dos seus olhos. Mas Elias era um homem igualzinho a mim e a você. Não que ele era pior do que nós. Quando eu falo aqui da fragilidade de Elias, eu estou querendo dizer apenas que ele era igualzinho a mim, igualzinho a você. Mas o que tinha de especial em Elias? Elias obedecia a palavra de Deus e os milagres aconteciam. Elias buscava em Deus a sua palavra, e a palavra falava com ele, e ele fazia o que Deus falava, e os milagres aconteciam. E o Tiago fez questão de narrar a fragilidade de Elias. Nós estivemos lá no Monte Carmelo, tem uma estátua enorme de Elias com a espada nas mãos, onde ele matou os 400 profetas de Baal. Mas para quem conhece a história de Elias, sabe que depois de ter feito isso, ter feito um milagre acontecer, o fogo caiu do céu naquele lugar, e ele matou os profetas de um demônio chamado Baal. Mas depois Elias entra dentro de uma caverna com depressão. Por que a Bíblia faz questão de dizer isso? Porque a Bíblia está dizendo que eu e você, no que pese a nossa fragilidade, nós não precisamos nos intimidar ou nos acovardar diante do inimigo, e Deus honra a palavra, e honra a atitude, e honra a fé de cada um de nós, quando a fé é colocada na palavra dEle. Você está entendendo? Imagina você que eu e você somos tão frágeis emocionalmente. Eu e você somos movidos, se a notícia é boa, ficamos alegres, se é ruim, ficamos tristes. Quando a palavra diz em tudo dai graças, quando a palavra diz todas as coisas cooperam para o seu bem, quando a palavra diz que nós já fomos aceitos por Deus, nós ficamos variando entre um e outro ponto. Nós ficamos numa bipolaridade que nos leva a estar bem quando as coisas vão bem e estar mal quando as coisas vão mal. Nós não temos muitas vezes segurança em Deus, não temos muitas vezes confiança em Deus. Nós saímos fácil dos caminhos do Senhor, facilmente reagimos de modo inadequado, facilmente reagimos de modo a ser escândalo, facilmente lançamos palavras contrárias no rosto de outras pessoas, acusamos, facilmente somos agressivos, facilmente faltamos com a verdade. Mas ainda assim, se nós estivermos declarando a palavra, os milagres vão acontecer na nossa vida. Eu não estou aqui para estimular ninguém no pecado, não, porque o pecado traz consequência e nenhum de nós escapa da consequência do pecado. Deus pode nos perdoar sim, e Ele perdoa, sempre que nós pedimos a Ele o perdão. Mas a consequência fica, o dano está estabelecido, e às vezes o que acontece num dia demora anos para ser restaurado, anos para ser superado. Às vezes aquela decisão que precisávamos ter tomado naquela hora e não tomamos, traz consequências que vão durar anos sobre a nossa vida. Mas se nós buscamos em Deus e na sua palavra, Ele é poderoso para fazer um milagre. Ele é poderoso para ouvir a nossa oração, porque é este o desejo de Deus, se manifestar através dos seus filhos. Elias era um homem tão limitado como qualquer um de nós, e ele orou, e durante 3 anos e 6 meses não choveu. Imagina você que vieram 3 reis pedir para Elias para que ele orasse e chovesse. 3 reis que não eram necessariamente homens de Deus, pelo contrário,
Um desses reis era Acabe. Acabe era quase que um demônio, de tão ruim que era. E ele foi a Elias, junto com o rei de Edom, e junto com Josafá, que o cara era um homem de Deus, mas andava em más companhias. Imagina você que o melhor amigo de Acabe, de Josafá, que era um homem de Deus, era Acabe, que era quase que um demônio, casada com um demônio, que era Jezabel. Mas era um rei muito poderoso. Nós tivemos na cidade de Acabe, tem as ruínas dela, uma cidade de 7.000 anos. Acabe era um homem extremamente inteligente. O sistema de irrigação e de captação de água daquela cidade é uma coisa extraordinária. A cidade foi destruída há mais de 2.000 anos e as ruínas dela que estão lá são suntuosas. Acabe era um rei poderosíssimo em guerra, estrategista, mas era voltado para o mal. O rei de Edom, mesma coisa. E Josafá, apesar da aliança que ele tinha com Deus, do amor que ele tinha por Deus, ele vivia no meio dessa corja. E esses três procuram Elias e pedem para Elias, para que intervisse diante de Deus, para que enviasse chuva, para que enviasse um milagre, porque o povo estava perecendo. Por que eu estou contando para você essa história? Por que eu estou dizendo essas coisas para você? Falando de homens impuros, homens imundos, homens que eram, como eu disse aqui, verdadeiros demônios. Deixa eu ficar aqui na frente, para você olhar bem no fundo dos meus olhos. Sabe por que eu estou contando essa história para você? Porque até os satanistas vão vir atrás de nós, pedindo para nós orarmos por eles, se eles verem em nós coerência. As pessoas que odeiam a Deus vão se converter por causa do nosso testemunho, por causa da palavra que sai da nossa boca. Então, quando você vê um homem como Acabe, como o rei de Edom, e como Josafá, que andava com essa turma procurando o profeta, por que o profeta não aproveitou, não matou esses três também? Porque não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que as pessoas sejam salvas através da nossa intercessão. O propósito de Deus é que as pessoas sejam salvas através da palavra que sai da nossa boca. Deus não nos chamou para julgar ninguém, Deus nos chamou para salvar as pessoas, independente da religião, independente do credo, independente da forma com que elas acham que é certo viver. Deus nos chamou para levar a eles a salvação que vem de Cristo Jesus, através da sua palavra. Vocês estão me entendendo? Deus quer levantar aqui um exército poderoso, mas esse exército só tem poder se estiver com a palavra de Deus, que é a espada nas mãos do Espírito Santo. Então nós temos que conhecer a palavra. Deus tem resposta para cada uma das suas lutas, Deus tem resposta para cada uma das suas necessidades. Deus está pronto para fazer um milagre hoje, mas é necessário que nós declaremos a palavra sobre a situação, sobre a necessidade. Temos que declarar a palavra, e à medida que nós fazemos isso, Deus começa a agir segundo a palavra que sai da nossa boca. Está escrito lá em Gálatas capítulo número 6, versos 7 ao 10, aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colherá a vida eterna. Sabe qual é a semente da carne ou não? É o que eu acho. Sabe qual é a semente do Espírito ou não? É o que Deus diz. E aquele que faz o que eu acho, o que você acha, o que você pensa, o que o outro pensa, que a outra pensa, que o tio pensa, que a mãe pensa, que o pai pensa, que a avó pensa, colherá corrupção. Mas aquele que faz o que Deus diz, colherá a vida eterna. Não que nós não vamos ouvir os nossos pais, não que nós não vamos ouvir as pessoas, longe disso. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós vamos ouvir todo mundo, porque às vezes elas nos ajudam a olhar as coisas de outra ótica, de outro ponto de vista, mas nós vamos fazer o que a palavra diz.
como este moço que eu estava falando agora há pouco me procurou, falou, não, eu conversei com as pessoas, todo mundo concordou com o que eu vou fazer, mas o que você vai fazer é errado, não está de acordo com a palavra de Deus. Embora seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, a madre superiora tenham concordado, porque às vezes ouviu o que você disse, ouviu o que você falou, e as pessoas às vezes nem estão ouvindo, vai, faz isso mesmo, faz, estão loucas para você ir embora logo, faz assim mesmo, e depois vem a catástrofe, e depois vem a tragédia, e se o pastor contraria, esse pastor é muito ruim, esse pastor anda muito nervoso, aliás eu já ouvi isso algumas vezes, mas não estou nervoso, gente, estou calmo. O que eu não posso é permitir que as pessoas andem pelo caminho errado e ficar quieto. Por isso eu tenho ensinado a palavra para vocês. Por isso eu tenho buscado a palavra para mim. Por isso eu tenho buscado compartilhar a palavra com a igreja. Às vezes as pessoas ficam correndo atrás de religiosidade. Religião não salva ninguém. O que salva é Cristo. E Cristo é a palavra. Eu posso ser o homem mais religioso do mundo e ir para o inferno com tripa e tudo. Eu posso ser muito bonzinho, mas eu vou para o inferno com tripa e tudo. Eu contava para vocês aqui algumas semanas atrás, eu tive uma experiência lá na cidade de Uberaba, nós estamos construindo ali uma obra, e eu perguntava para as pessoas, como era Chico Xavier, e eu só ouvi falar bem daquele homem, eu só ouvi falar bem do Chico Xavier, das obras de caridade que ele fez, mas nunca ensinou a palavra, nunca pregou a palavra. As pessoas podem ter recebido cura através do Chico Xavier, mas não receberam salvação, porque a salvação vem pela palavra. É bem verdade que uns foram chamados para trazer um conforto, e outros foram chamados para trazer salvação. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Todos sejam salvos, e a salvação é só pela palavra. Por mais que eu me dedique a cuidar dos pobres, a alimentar os órfãos, eu estou fazendo uma boa obra, mas ela não é capaz de salvar ninguém. A salvação vem pela palavra, a cura vem pela palavra. E eu quero desafiar vocês a buscar a palavra de Deus e a se entregarem a ela. E finalizando, eu quero aqui ler esses 6 versículos das Escrituras, 8 versículos das Escrituras com vocês. A Bíblia diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Eu e você não valíamos absolutamente nada, mas Jesus nos amou assim mesmo. Por isso, quando você ver um pecador perto de você, não se apresse em julgar, se apresse em salvá-lo através da palavra. E ele continua dizendo, pela graça sois salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2, 5 e 6. Esse texto põe por terra todo o legalismo que porventura possa haver em nossa vida. Nós não fomos chamados para carimbar, esse presta, esse não presta, esse presta, esse não presta, esse vai, esse não vai. Nós não fomos chamados para dizer essa religião é boa, essa é ruim, essa leva para o céu, essa leva para o inferno. Nós somos chamados para pregar a palavra. Pregar a palavra. Capítulo de número 1 Pedro 1,3 diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Se a tua vida foi uma desgraça até hoje, se a tua vida foi o caos até hoje, se a sua vida foi uma perdição até hoje, Deus hoje faz uma obra em seu coração, se você crê na palavra, e Ele gera você de novo, e a mim de novo, para uma viva esperança. Esse camarada que se matou na quinta-feira à noite, perdeu a esperança e morreu. E aliás eu penso que ele já estava morto, mesmo quando estava entre nós. Porque assim são as pessoas que não têm esperança, já estão mortas. Quem está vivo em Cristo tem esperança. Quem está vivo em Cristo tem esperança.
capítulo número 36, verso 26 de Ezequiel, diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Coração de pedra é aquele que sai dando pedrada em todo mundo, é aquele que machuca todo mundo, é aquele que em todo tempo só pensa em fazer o mal. E o coração de carne que Ezequiel diz é um coração sensível a Deus e à necessidade das pessoas. Coração capaz de perdoar, coração capaz de amar, mesmo quando é contrariado. Este é o coração que o Senhor já nos deu, à medida que cremos nele. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. E aqui embaixo, quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensiná-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós ganhamos a mente de Cristo quando começamos a encher a nossa mente com a palavra. É importante você entender essa dinâmica. O que faz com que eu e você tenhamos a mente de Cristo é o fato de nós pensarmos como Cristo, e nós só pensamos como Cristo quando a palavra de Deus está impregnada na nossa cabeça, e aí a gente deixa de falar, eu acho, eu penso, ai coitadinho, ai coitadinha, não importa coitadinho, coitadinho, o que importa é que a palavra diz, e se a pessoa que é coitadinho e coitadinha obedecer a palavra, ela vai passar a ser mais do que vencedora em Cristo Jesus, e não será mais nenhum coitadinho ou coitadinha. Você está entendendo? O humanismo julga de acordo com a conveniência, o humanismo julga conforme a necessidade que aparente, mas Deus julga conforme o seu propósito eterno, de fazer de cada um de nós parecidos com Jesus, através de uma nova mente, uma mente renovada pela palavra. E eu quero ir concluindo aqui. Filipenses 2,5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? Jesus, quando atacado, não atacava. Jesus, quando injuriado, não injuriava. Jesus, quando ofendido, não ofendia. Ah, mas aí não dá, pastor, ele está pegando pesado demais. Como é que eu aguento um negócio desse? A pessoa me agredindo e eu quieto? A palavra branda desvia o furor. E a palavra dura suscita a ira. Imagina alguém está te xingando, você começa a xingar ela e fica que nem dois cachorros brigando. Agora, se alguém te xinga e você está calmo, sereno, tranquilo, a pessoa daqui a pouco vai se sentir ridícula. Estou atacando alguém que não reage, estou batendo em alguém que está morto. É isso que Deus espera de nós. Essa foi a reação que Jesus teve diante dos seus agressores, diante dos seus ofensores. Mas está tão difícil hoje achar crente assim, gente do céu. Está tão raro encontrar esse tipo de crente. Está tão escassa essa maneira de viver, que a igreja precisa despertar. Eu e você precisamos atentar para essas verdades e nos posicionarmos. Às vezes a gente está vivendo uma loucura, uma histeria coletiva e não sabe. Lares com padrão tão baixo, tão baixo, tão baixo. Porque nós não nos posicionamos. E eu ouvi alguém dizendo assim, não, a culpa é da Rede Globo. Fica ensinando, desculpa o termo, sacanagem na novela das 8. É da Rede Globo a culpa. A gente sempre põe a culpa nos outros, não é verdade? Pela nossa ineficiência, negligência, falta de cuidado com os nossos filhos, falta de cuidado com a nossa própria vida, com a nossa casa. Depois a culpa é da Rede Globo. A culpa é da Rede Globo. A Rede Globo é uma... Isso que vocês sabem. Mas nós temos a responsabilidade. Pega a certidão de nascimento do teu filho, está escrito assim, mãe, fulana, pai, Rede Globo. É isso ou não? A gente às vezes transfere, né? Criancinha está pequena, começou a dar trabalho, liga a televisão, mira ali,
fica assistindo aí que o papai já volta. 8 horas depois vem para pegar o moleque. E aí foi educado pela Rede Globo. Por quê? Porque nós não temos tempo, porque não temos interesse, porque não atende às nossas conveniências, porque achamos que não é nosso papel, e aí o mundo está do jeito que está, a gente põe a culpa no governo também, né? O problema é da Dilma. Eu jamais votaria nesse governo, mas cada povo tem o governo que merece. Cada povo tem o governante que merece. Existem reis segundo o coração de Deus, mas a maior parte dos reis segundo o coração dos homens. Porque a corrupção que se vê nesse mundo nada mais é do que o ser humano colocado em posições estratégicas. A corrupção não está no cargo, a corrupção não está na política, a corrupção está nas pessoas. E muitas delas, cristãs, olham para a corrupção com naturalidade, é tranquilo. Eu sei que o mundo jaz no maligno, mas nós não podemos concordar com isso. Por mais errado que esse sistema seja, e muitas vezes nós não conseguimos sair dele, mas nós não podemos aqui dentro estar conformados. Nós temos que estar clamando por esta terra, porque nós vivemos nela. E se ela está envolta em corrupção, nós estamos envoltos em corrupção. Se ela tem práticas que são destrutivas, são práticas pecaminosas, nós temos práticas destrutivas e práticas pecaminosas, mas é a palavra de Deus que nos liberta, porque está escrito, e conhecereis a verdade vos libertará. E finalizando, nós vamos aqui, Filipenses 4:8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Filipenses 4:8. O pensamento de cada um de nós define a maneira que nós vivemos. Se nós pensamos em coisa boa, a nossa vida vai ser boa. Se nós pensamos em coisa ruim, a nossa vida vai ser ruim. Por isso, nós devemos encher a mente com a palavra e a nossa boca com a palavra. Senão a nossa boca só vai falar desgraça, miséria, lixo, palavrão, coisas obscenas, porque é disso que o coração muitas vezes está cheio. Mas se enchemos-nos da palavra nos alimentaremos e viveremos. E finalizando, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Filipenses 4:4. Nós precisamos buscar a nossa alegria em Deus, não nas coisas. Eu falava nesses cultos a respeito de um suicídio que houve no ano passado, dos homens mais ricos da região sul do Brasil, que suicidou-se aos 59 anos de idade, e agora essa semana um outro homem muito rico que suicidou-se aos 60 anos de idade. Por que as pessoas se matam? Porque não tem esperança. E por que não tem esperança? Porque não tem a palavra. Quem tem a palavra tem esperança. E eu quero também desafiar vocês a renovarem nesta manhã a convicção de Deus nos milagres que Ele pode e quer fazer na sua vida. Deus quer fazer um milagre na sua casa, na sua família, nos seus pais, no seu casamento, nos seus filhos. Deus quer fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer fazer. Às vezes o diabo está enganando você, dizendo que você está preso nessa área, você não pode escapar, daqui você não sai. Esse modo de vida, essa maneira de agir, essa prática, você não vai se ver livre dela, porque agora você fez, agora tem as consequências. Eu quero dizer para você, é mentira do diabo. Deus veio para libertar, Deus veio para curar, Deus veio para salvar, Deus veio para dar uma nova vida, para levantar homens que estavam ilameados pelo pecado e transformar em santos de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus veio para levantar mulheres que estavam perdidas nas suas transgressões e fazer delas santas de Deus. Deus veio para salvar os nossos filhos, às vezes estão envolvidos com toda sorte de miséria, drogas, prostituição. Deus veio para salvar a todos. E se você crer, Deus fará milagres através da sua vida. Deus fará milagres através de você.
Não importa o estágio que nós estamos, se nós podemos crer em Jesus, Ele é poderoso para nos salvar. E se você conhecer a palavra, vai poder responder sempre ao diabo: eu posso, porque Jesus me amou. Eu posso ser uma nova criatura, porque Ele se entregou por mim. E quando as pessoas porventura acusarem você, tenha esta convicção: eu posso, porque Jesus me amou. Eu posso, porque Ele me entregou por mim. Eu sei que eu não mereço, mas não foi por merecimento, foi por graça. Foi por causa da palavra. E foi por causa do sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado, que eu recebi esta graça. E nesta manhã, quando nós estamos aqui reunidos, eu quero desafiar você a crer no poder de Deus, para libertar, para livrar, para curar. E eu quero que você, pelos seus olhos da fé, comece a enxergar os milagres acontecendo. E eles vão acontecer diante dos teus olhos, porque assim como imagina a sua alma, assim é. Talvez pessoas tenham se conformado com situações, de ver sua casa destruída, seus filhos cativos. Talvez pessoas tenham se acostumado em viver um padrão tão baixo no casamento, xingando um ao outro, acusando um ao outro. Talvez as pessoas tenham se conformado a um padrão tão rasteiro, no homossexualismo, nas drogas. Mas Deus veio hoje para libertar você. E se o diabo falar: não, não pode, não tem jeito, você pode dizer: diabo, está escrito. Está escrito. Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é por causa de você ou de mim, é por causa da palavra de Deus, é por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Se você está precisando de um milagre nesse dia, eu quero desafiar você a crer, e eu vou orar por você agora. E assim como Elias orou, e fazia 3 anos e 6 meses que não chovia, o povo estava morrendo de fome. A Bíblia diz que mulheres estavam comendo seus próprios filhos, cozinhando-os e comendo-os, tamanha fome que havia na terra. Mas Elias orou e voltou a chover. E quando choveu, a vida voltou. Eu vou orar nesta manhã. E eu sei que talvez faça muito tempo que não chove na sua vida. Não tem a chuva de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Mas eu vou orar e vai chover. Vai chover sobre a sua vida hoje. Uma chuva de bênçãos que vai renovar você. Uma chuva de esperança. Uma chuva de alegria. Uma chuva de amor. Uma chuva de fé. Uma chuva de abundância. Uma chuva de provisão que vai alimentar você e os seus filhos depois de você. Se você deseja isso, eu quero convidar você a estar de pé. Nós vamos declarar a letra de um cântico. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Declare isso. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. É assim que Deus faz em nossa vida. Não vejo com os meus olhos naturais. A minha fé vai me dar forças para enxergar além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Declare isso ao Senhor. A última palavra vem de Deus. A
preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Além, além, eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Igreja, declare: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Aleluia, Jesus. Quero que você coloque suas duas mãos sobre o seu coração agora e feche seus olhos. Eu vou dar a você a última palavra. Eu vou dar a você a última resposta. Se você crer, você será absolutamente liberto, curado, restaurado. Porque a palavra de Deus diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro, e para dar a você o fim que você deseja. Se você precisa de cura, eu tenho nesta hora a cura para a sua vida. Se você precisa de salvação, eu tenho agora o perdão para todos os seus pecados. Se você precisa de provisão, eu sou o Deus da provisão, diz o Senhor. Se você precisa de restauração para a sua casa, para o seu lar, creia, e o Senhor faz novas todas as coisas. O Senhor é aquele que cura as suas feridas. O Senhor é aquele que sara as tuas enfermidades. O Senhor é aquele que te levanta do pó. O Senhor é aquele que envia sobre você a chuva temporã e a serôdia, aquela que vem na época da semeadura, mas que antecede a colheita poderosa que Ele tem para a sua vida. O Senhor tem hoje para a sua vida libertação. O Senhor hoje abre cadeias, Ele destrói algemas, grilhões e amarras. O Senhor nesta manhã, Ele está colocando as mãos sobre a vida dos teus filhos, das suas filhas, e Ele está libertando, abençoando e fortalecendo. Mas Ele diz a você: não temas, crê somente, porque o contrário da fé é o medo, e quem tem medo não tem fé, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor diz a você: creia no meu amor nesta manhã, creia no meu amor, diz o Senhor, e você terá a sua fé restaurada em seu coração. Quando você crê no meu amor, você crê naquilo que eu faço para aqueles que me amam, porque está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra do Senhor diz: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para Ele, buscando homens e mulheres a quem Ele possa abençoar, homens e mulheres cujo coração são integralmente dEle. Receba hoje agora, quando eu estou orando, comece a pensar nas suas necessidades. Quando eu estou orando, comece a pensar nos milagres que você precisa da parte de Deus, porque o céu está aberto sobre você nesta manhã, porque Deus trouxe você aqui nesta manhã para receber uma dose maciça de fé, fé na palavra de Deus, fé que traz milagre, fé que traz a resposta, fé que traz a cura, fé que traz a salvação, fé que traz a provisão, fé que restaura todas as coisas.
Receba agora em nome de Jesus. É Deus quem está falando desde o início deste culto ao seu coração. Foi Deus quem trouxe você aqui nesta manhã, para a experiência mais poderosa que um ser humano pode ter o contato com o próprio Deus através da sua palavra. Receba esta palavra que é a espada nas mãos do Espírito Santo, porque ela vai ganhar a tua guerra, ela vai vencer as tuas batalhas, e ela vai te dar a posição de vitorioso em Cristo Jesus. Receba isso agora, no nome santo e poderoso de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?